Ao colocar esse título, eu repito, não quero assim dar a impressão de que nós vamos ser aqui desrespeitosos, jocosos, né? Eu não sou beligerante, eu não gosto desse tipo de coisa, né? Eu repito, eu só utilizei um termo que está na moda, né? Uma expressão que está na moda no nosso tempo, fake news. Os criacionistas também já tiveram que revisar algumas coisas na sua oratória, em suas pesquisas. Não há mal nenhum nisso, né? Na verdade, eu acho que faz parte da honestidade intelectual, né? Da honestidade acadêmica, né? A gente perceber nossos erros e falhas e depois corrigir o rumo. Mas acontece que algumas dessas fake news, algumas desses erros, eles vêm sendo perpetuados. E alguns estão ainda presentes em livros didáticos, né? Do sistema de ensino no Brasil, inclusive. Então, é bom que as pessoas saibam disso e talvez até, de alguma forma, a gente denunciar também para que os nossos alunos, as crianças, possam ter uma educação correta, né? Ainda que a sociedade criacionista não concorde exatamente com o ensino do criacionismo em escolas públicas, né? Porque a gente admite que o criacionismo é um modelo científico, mas também teológico, religioso, né? E o Estado é laico no nosso país. Então, esse é o motivo. O segundo é porque dificilmente você vai encontrar professores preparados para expor em sala de aula de maneira justa o criacionismo e o evolucionismo. Então seria, na verdade, um massacre, né, se ensinar criacionismo dessa forma. Então, talvez o design inteligente pudesse ser ensinado, ou no mínimo, um evolucionismo crítico, ensinando ali as insuficiências do modelo, né, as fragilidades, as falhas, os acertos, quem sabe despindo um pouco essa discussão dos aspectos mais filosóficos e ficando naquilo que é estritamente científico, já seria um grande ganho, tanto na mídia quanto nas escolas. Então, no momento, a SCB, a postura ainda é pelo não ensino do criacionismo em aulas de ciências, porque realmente não vem ao caso, né? Não é talvez mais apropriado isso no momento. Por mais que já haja algumas propostas aí de alguns candidatos, né, nesse sentido, mas teria que haver uma mudança realmente significativa de currículo e de preparo dos docentes para que houvesse um ensino consistente, um ensino justo, né, de ambos os modelos. Na educação adventista, a gente procura fazer isso. Eu dei aula de história 2 anos e meio lá em Florianópolis e eu fazia exatamente assim, eu dividia o quadro ao meio e expunha os dois modelos, né? Olha, o evolucionismo ensina isso, pensa desse jeito, e o criacionismo pensa desse jeito. Eu sou o criacionista, vocês têm que fazer a escolha de vocês, né? Pesem as evidências, analisem os modelos e tomem a decisão de vocês. Eu acho que é bem justo, né? Isso aí. Então, na educação adventista, a gente procura agir dessa maneira. A gente expõe os dois modelos. Será que a gente expõe bem o evolucionismo? Bem, nossos alunos têm passado em vestibulares e no Enem, né? E se eles estão obtendo notas boas ali é porque aprenderam de forma adequada o que é o evolucionismo, porque cai em vestibulares e também cai no Enem. Claro que são várias, né, as chamadas fake news, mas eu fiz uma seleção de algumas, né, talvez as mais famosas, né, para a gente não gastar tanto tempo assim com esse assunto aí. Dos cientistas que tiveram grande impacto na minha grande impacto em minha formação científica, né, que me ajudaram a despertar o gosto pela ciência. Entre eles estão Stephen Hawking, falecido recentemente, e Carl Sagan, um grande astrônomo norte-americano, ateu, evolucionista, mas ele era um cara assim mais na dele, mais tranquilo, né? Eu não gosto do Richard Dawkins, que ele é um militante, ele gosta de provocar os cristãos, ele gosta de agredir, né? Esse sim é bem beligerante, né? Agora o Carl Sagan era bem tranquilo na dele, e tem obras dele que são muito interessantes, como por exemplo essa coleção, né, que virou livro, mas foi uma série de programas de TV chamada Cosmos. E eu me lembro que com 15 anos eu encontrei num sebo lá na minha cidade natal, em Criciúma, esse livro. Comprei, devorei, fascinado. Então eu tenho que reconhecer que homens como Sagan ajudaram muito nesse meu gosto, né, por coisas mais científicas. E num outro livro dele, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele escreve umas coisas interessantes, como esta aqui, ó. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço
para a pseudociência. E aí, concorda com ele? Obviamente que sim, né? Se realmente houvesse busca de evidência adequada nos vários campos do conhecimento, haveria pouco espaço para a pseudociência e também para as fake news, né? No que diz respeito assim ao mundo das pesquisas científicas, né? Evidência adequada. Eu acho que era Aristóteles que dizia assim, né? Nós temos que buscar as evidências, levem aonde levar. E se elas nos levarem a Deus? Aí você tem que fazer a sua escolha. E se me afastarem de Deus? É uma possibilidade, mas temos que ser honestos, né? Nessa busca. E sempre buscar as evidências adequadas para tomar nossas decisões. Acho que Chesterton, também um grande autor, um grande jornalista do século XIX, dizia assim, que, será que foi ele ou Blaise Pascal? Eu estou meio confuso já também agora aqui, mas enfim. Alguém disse, sabe aquela coisa de autor desconhecido, né? Vamos apelar para ele agora. Que os homens deveriam conhecer bem a fé que rejeitam, ou o conhecimento, ou o modelo, ou a cosmovisão que rejeitam, antes de rejeitá-lo. Há pessoas que rejeitam de antemão algumas ideias, algumas visões de mundo, sem se dar o trabalho de investigá-las, de analisá-las, né? Eu não sei se eu já contei aqui, mas possivelmente já. Eu não nasci num lar criacionista, nem tampouco adventista, né? E passei por uma fase até de ceticismo, de descrença no ensino médio ali. Eu era adepto da teologia da libertação, que, como se sabe, é uma espécie de marxismo travestido de religião, né? E isso aí, infelizmente, deixou um rastro assim de descrença na minha geração. Muitos amigos meus daquele tempo hoje não mais creem, ou estão envolvidos em movimentos, né, de esquerda, radicais, bem sem rumo na vida, infelizmente. Não precisa nem dizer que todos nós que éramos adeptos dessa ideologia naquela época, hoje estamos muito frustrados com tudo que aconteceu, né? Mas esse é um assunto para outra hora, ou para nunca mais, sei lá. O fato é que eu tive que desconstruir uma série de coisas que eu havia construído na minha mente para aceitar o criacionismo. Não foi fácil, foi um impacto na minha vida e foram 2 anos e meio assim, de muita luta, de muito estudo, de muita comparação, a tal ponto de quando eu realmente me dei por satisfeito, ao pesar as evidências adequadas, eu me senti muito em paz e muito feliz, porque eu não sabia que era possível conciliar a boa ciência com a boa religião, a boa teologia bíblica, né? Agora à tarde gravei uma entrevista que eu vou editar para o meu canal com o Dr. Rui, lá no Centro Cultural da Sociedade Criacionista, e nós falamos bastante ali na entrevista sobre 2 pessoas importantes, Guilherme Stein Jr., o precursor do criacionismo, né, no Brasil, e Isaac Newton, né, que escreveu tanto, ou até mais talvez, sobre teologia, e uma teologia bem adventista, quanto sobre física, matemática e as investigações que ele fez, né? A mesma argúcia que ele usava para investigar a ciência, ele também aplicou ao estudo da teologia. Então, quando você estuda ali Daniel e Apocalipse, né, o livro dele, você percebe assim uma mente brilhante que conseguiu chegar muito perto das conclusões a que chegaram homens como Guilherme Miller. E eu penso que quase que Newton funda o Adventismo, só que não era o momento ainda, né? 1730 ali, vai demorar um século ainda para que Miller e outros pesquisem ali as profecias de Daniel, porque aí sim era o tempo do fim, o livro foi descerrado, o selo foi retirado e foi compreendido. Newton quase que quebra o selo antes da hora, de tão brilhante que esse homem era, né? Seria bem interessante, nós temos como fundador do Adventismo Isaac Newton, né? Mas enfim, ele é um exemplo, entre tantos outros, Galileu Galilei, de conciliação adequada entre a boa teologia e a boa ciência. Não viam contradição alguma. Os pioneiros da ciência, né, os fundadores da ciência, digamos assim, os descobridores da ciência, né, quase todos eram cristãos devotos, né, acreditavam na Bíblia, e muitos deles podiam ser chamados hoje de criacionistas. E com isso a gente já começa a ver que não há por que haver contradição. Mas, repito uma frase de Ellen White, quando corretamente compreendidas, tanto a ciência, ou as observações que a ciência nos possibilita, quanto a revelação estão em plena harmonia, quando corretamente compreendidas. O que ocorre é que muitas vezes na mídia popular e nas escolas e na academia é feita uma confusão tremenda entre aspectos que são filosóficos, como a macroevolução, por exemplo, o naturalismo, por exemplo, e aspectos que são mais realmente científicos, como mencionei ontem, né?
a seleção natural, por exemplo, as mutações, né? E aí quando misturam tudo isso, acham que é um modelo científico, quando na verdade é uma simbiose aí entre algo filosófico e algo científico. O naturalismo em si não pode ser testado em laboratório. Não pode ser observado experimentalmente, é uma filosofia. Quem disse que as coisas acontecem sem a interferência de um ser sobrenatural? É uma filosofia. E nós também temos que admitir que o que nós cremos a respeito da criação do universo também é um passo de fé em grande sentido, né? Embora nós tenhamos evidências interessantes para crer nisso. Muito bem. A mídia tem sido, infelizmente, uma propagadora de fake news. Eu não estou falando de política de novo, tá? Eu estou falando de criacionismo mesmo, dessa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo. Nesses nossos dias, graças às redes sociais, que também disseminam muitas fake news, mas tem um lado bom também, que quando você sabe aproveitar isso, você consegue perceber aí um desmascaramento de muitos setores da mídia ou da chamada grande imprensa, não é verdade? Eles têm sido pegos de calças curtas nessa nossa época. E eu acho interessante isso. Eu espero que o nosso povo aprenda a lidar com essas coisas e saiba investigar melhor as informações que chegam até nós, para que a gente não compartilhe também coisas que possam nos atrapalhar, né? Por exemplo, antes de entrar nessa questão, eu recebi muitas vezes alguns e-mails com fotos de homens gigantes. Alguém já recebeu esses e-mails? Fotos com homens gigantes, né? Encontraram aqui um ser antediluviano gigante. Aí você dá uma olhadinha na foto, percebe que só a cabeça do esqueleto ali já é do tamanho de um homem. Então, se a cabeça tem quase 2 metros, quanto tem o corpo? Uns 10 metros? A gente sabe que isso aí está fora da revelação. Nós temos revelação suficiente, se lermos, para saber que isso aí extrapola, né? Mas muita gente encaminhou e disseminou, olha aí, agora provamos que os homens gigantes da Bíblia existiram. Pouco tempo depois veio a revelação. Era um concurso de Photoshop. E aquela foto foi vencedora, de tão boa que era a montagem. E os nossos amigos que disseminaram essa mentira tiveram que pôr o rabinho entre as pernas e ficar quietos, né? Outra que espalhou por aí antes. Está vendo como nós também somos bons em fake news? Descobriram as rodas dos carros do faraó lá no fundo do Mar Morto. Alguém recebeu? Veio por WhatsApp, por e-mail, enfim, né? Isso se espalhou. O legal de tudo é que foram pesquisadores da Universidade de Andrews, a nossa universidade, né? Uma das nossas universidades americanas, que foram ao Mar Morto em busca de evidências concretas. Aí mergulharam, trouxeram algumas rodas. E o que eram? Escotilhas de navios que haviam afundado naquela região. Não tinha nada de roda de carro de faraó. E o nosso pessoal que espalhou isso aí teve que admitir, foi um erro, né? Então, nós temos que cuidar muito disso, porque nós nos dizemos e nos consideramos pregadores da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos que espalhar a verdade, não o erro. Surgiu uma dúvida, ou mesmo se não surge a dúvida, antes é tentador, às vezes coça o dedo, né? Compartilhar. Mas antes disso, segura um pouco a onda. Investigue, pesquise. Vocês têm a sociedade criacionista aqui, né? Que está sempre bem informada, com informação de primeira mão. Vá atrás das fontes. Se o e-mail, a mensagem pede, compartilhe com muita gente, já fica um pé atrás. Você já dá para desconfiar, né? Tenta descobrir qual é a universidade que por trás disso. Se tem algum pesquisador de importância, vinculado a algum instituto, alguma universidade. Investiga um pouco, né? Hoje tem até alguns sites especializados, né? Boatos.com, e outras coisas mais aí, né? Que ajudam a desfazer algumas mentiras por aí. Nem todas, mas algumas. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas para não trazer desconfiança, né, sobre nós e nos colocar em situações difíceis. Mas voltando aqui à grande imprensa, né? Eu guardo até hoje esse jornal, Folha de São Paulo de 98, uma matéria de 2 páginas que tratava das ideias discordantes, 2 então expoentes da evolução, que eram Richard, ainda está vivo, né? Richard Dawkins e Stephen Jay Gould, já falecido. Nessa época, eu acho que eles ainda eram um pouco ingênuos, a mídia, a imprensa secular, porque eles admitiam que havia polêmicas internas. Hoje você não vê mais isso. Existem polêmicas internas, mas a imprensa tenta passar a ideia de que está tudo resolvido, que há uma concordância geral, e não é bem assim, né? Aqui foi uma rara admissão dessas discordâncias internas. Mas o que realmente me chamou a atenção nessa matéria foi uma fala de um cara que era tido como um dos papas da biologia.
também já falecido, o John Maynard Smith. Olha só o que ele disse aqui. Pode ler para mim, por favor. Por causa da excelência de seus ensaios, Gould tornou-se conhecido entre não-biólogos como o mais destacado teórico da evolução. Em contraste, os biólogos evolucionistas, com quem discuti seu trabalho, tendem a vê-lo como um homem cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas, mas alguém que não se deve criticar em público por ao menos estar no nosso lado contra os criacionistas. O que você achou disso? Honestidade intelectual, acadêmica, científica, nada, é guerra. Então o que ele está dizendo? Olha, o Stephen Gould escreve umas bobagens, estou traduzindo aqui, né? O Stephen Gould escreve umas bobagens, tem umas ideias muito excêntricas com as quais nós, biólogos, também não concordamos. Mas o cara é famoso, o cara escreveu muitos livros populares, ele representa, de certa forma, a visão evolucionista e está do nosso lado. Então não critique o cara, não fale dele em público, porque está do nosso lado. Isso é horrível, né? E por isso que eu guardo até hoje esse recorte, porque tem gente que não acredita, eu tenho lá em casa, para provar essa tremenda admissão de desonestidade intelectual. Se ele estava falando bobagens, tinha que ser desmentido, né? A verdade é o mais importante, não manter uma ideologia, salvar a teoria dos fatos, né? Nós temos é que, se for o caso, rever essa teoria se ela estiver equivocada, né? Quando se acumulam evidências contrárias, alguma coisa tem que ser feita, né? Mas aqui a gente não vê isso, eles querem salvar o modelo. Muito bem, vamos para a primeira fake news. O dia em que Lucy caiu da árvore. Lucy é tida como uma das nossas ancestrais, né? Um dos chamados elos, né, transicionais na história evolutiva do ser humano. Mas o que me chama a atenção é o laudo da Lucy. Antes, porém, olha só, essa Joan Rivers, comediante, apresentadora, morreu em 2014, em setembro, e uma necrópsia inicial não conseguiu chegar à causa mortis. Mas isso que o cadáver estava ali, fresquinho, como dizem, né? Disponível para qualquer tipo de investigação. Fizeram a necrópsia e não levaram tempo para descobrir do que ela tinha morrido. Tudo bem, guarde essa informação. Com respeito a Lucy, cujo cadáver, se eu posso dizer assim, se compõe de apenas 40% de um esqueleto, uma mandíbula encontrada no local da ilha, no local onde ela foi encontrada, e um fêmur achado a 400 metros de distância. Quem disse que é do mesmo esqueleto? Mas enfim, montaram ali aquele esqueleto, 40% de esqueleto. E aí um cientista investigou aqueles ossos e chegou à seguinte conclusão. A Lucy sofreu uma queda de 15 metros de cima de uma árvore ou de um penhasco, e na queda ela esticou os braços no movimento do impacto ali, numa tentativa de amparar a queda. E aí morreu. Puxa vida. Ele pega ali 40% de uma alçada, não é nem um corpo fresquinho, tá? E ele diz que ela caiu de uma altura de 15 metros, girou o corpo no ar, esticou o braço e caiu no chão. Eu confesso a vocês que quando li isso fiquei bastante desconfiado. E para complicar, foi publicado na Nature. Se a gente faz um artigo bem embasado cientificamente, com argumentos geológicos e históricos sobre o dilúvio, esquece a Nature. Você não vai publicar lá. Vai ser recusado na hora. Mas com evidências tão mínimas, uma matéria como essa é publicada, né? Não tem mais nenhum argumento praticamente ali, a não ser algumas ranhuras no osso, que podem ter sido feitas posteriormente, não sei, né? Eu só acho assim que as evidências não são tão conclusivas para merecer um artigo numa das mais prestigiadas revistas científicas internacionais. Agora algumas notícias aqui do Brasil, publicadas aqui no Brasil. Por exemplo, essa aí, na Folha de São Paulo. Cientistas acham fóssil de primeiro humano de 2,8 milhões de anos. Note que o título ele é altamente afirmativo. Cientistas acham fóssil disso com tantos anos. Aí quando você começa a ler a matéria, muita gente só lê o título, né?
E aí pronto, já internalizou a ideia de que encontraram um elo perdido. Está encontrado, é fato. Mas quando você vai ler a matéria, você encontra algumas coisas como essa aqui, ó. A conclusão vem da análise de uma mandíbula descoberta por cientistas americanos e etíopes, cujas características parecem estar no meio do caminho entre as do Australopithecus, homens macacos mais primitivos que povoaram a África até então. Agora já não tem mais aquela certeza do título. Aqui aparece o verbo parecer. Parece. E tem mais. Continua lendo a matéria, vai até o fim, né? Sai do lead, ou do segundo parágrafo e avança. Você encontra lá embaixo a seguinte informação. Numa pesquisa da edição desta quinta-feira da revista Nature, também saiu na Nature, óbvio, a equipe liderada por Fred Spoor, do University College de Londres, deu um passo nesse sentido ao fazer uma reconstrução digital da mandíbula do Homo habilis, que está amassada e é difícil de analisar. Aí você começa a entender as coisas. Na verdade, o que eles têm é uma reconstrução digital com base numa mandíbula esmagada, que é difícil de analisar, e parece ser um elo. Mas o que diz o título? Cientistas acharam um elo de 2,8 milhões de anos. É isso que me irrita, sabe? Essa falta de honestidade. Trata o assunto como deve ser tratado, né? Põe um título que dá a entender, então, coloca alguma margem de dúvida, mas diante da população, a macroevolução, né, e a evolução humana é apresentada como um fato. E não é assim, né? Isso é que eu acho lamentável. Se houvesse pelo menos honestidade para informar as pessoas. Essa eu achei uma das piores da minha coleção. Pesquisa contesta prova criacionista sobre a origem da vida. Nossa, o que é isso? Né? Cientistas contestaram uma prova criacionista. O que eles fizeram? A matéria fala de uma descoberta que foi feita embaixo dessa ponte natural, Katina Bridge, lá em Utah. Eles encontraram ali embaixo pinturas rupestres, como esta aí. Não sei se você consegue ver lá em cima o desenho de um homem, né? Está lá em cima a cabeça, o corpo, e embaixo o que parece para vocês? Um dinossauro. Isso foi uma bomba, né? Logicamente, porque para os evolucionistas, dinossauros e seres humanos não conviveram. Para os evolucionistas, dinossauros existiram muito tempo antes de o ser humano aparecer na história. Aqui parece uma evidência de convivência, ou pareceu assim aos cientistas. E o achado foi tão assim, impactante que eles convidaram vários pesquisadores para ir até a região e investigar aquilo. Paleontólogos, especialistas em pátina, né, aquela cobertura que vai envolvendo a rocha, né, com o tempo. Aí eles investigam isso para saber se é da mesma época a pintura, vai que foi feito depois, não, é da mesma época, a coisa começou a ficar complicada. E aí, depois de algumas semanas de investigação, de pesquisas, de hipóteses levantadas, uma hipótese satisfez o pessoal. Eles arrumaram as malas e foram embora felizes. Uma cientista deu a seguinte explicação: na verdade, não era um dinossauro. O homem das cavernas pintou uma cobra e a tinta escorreu bem no meio. Vocês riram, né? Mas foi assim que a coisa foi publicada. E eu que sou crente. E assim que foi publicado, né? Em revistas científicas, inclusive. Ela desenha muito mal, concordam? Deixa eu voltar aqui para o Homem das Cavernas. Olha lá, bem melhor, né? 4 patinhas. Eu não consigo ver uma cobra ali, não sei. Eu estou ficando... Eu tenho que aumentar o grau dos meus óculos, porque eu não consigo ver cobra. E ela vai lá, estraga o desenho e dá essa explicação. E o pessoal foi embora satisfeito. Por quê? Porque a intenção é salvar a teoria dos fatos e não o contrário. Aí o que o Carl Sagan disse passa a ser bobagem. Cadê as evidências reais? Cadê a capacidade de questionar um modelo? E se for verdade? Não dá para pensar um pouquinho fora dessa caixinha que começou a ser construída no século XIX para cá? Não dá para pensar um pouquinho diferente disso? E quem sabe admitir outros cenários? Por que não? E quem sabe juntar essa evidência com outras que vêm aparecendo por aí, como por exemplo, não tinha nem incluído nessa palestra, mas já foram descobertos tecidos moles de dinossauros em material supostamente fossilizado. E aí? T-Rex, encontraram ali tecido mole, vasos sanguíneos, pele, colágeno. E até hoje estão se debatendo com essa descoberta, tentando explicar esse fenômeno.
Se tem milhões de anos, como isso pode ter sido preservado por tanto tempo? Células sanguíneas encontradas dentro de garras de dinossauros. Sim, hemácias de réptil. Porque humanas não tem núcleo, né? E essas que havia dentro das garras tinham núcleo, era de um réptil. Mas como que uma célula sanguínea pode ser preservada por tanto tempo? Traços de carbono 14 encontrados em fósseis de dinossauros. Ah, mas pode ter falhado. Mas peraí, vocês sempre dizem que o método é bom, e não estou dizendo que não seja. Mas o fato de haver em fósseis supostamente datados em milhões de anos, não tem como explicar esse tipo de coisa. Isso pode indicar que eles têm milhares de anos, e não milhões. Então, são várias as descobertas anômalas, né, digamos assim, que vêm sendo feitas nos últimos tempos, e eu creio que com o avanço das técnicas de datação, de investigação, mais achados como esse serão feitos. E aí, com esse acúmulo de evidências contrárias, vão finalmente considerar uma outra possibilidade? Ou tentarão ainda salvar a teoria dos fatos? Só o tempo dirá, né? Vamos a outra fake. Lembra que eu citei esse homem, Richard Leakey, que ele admite num dos prefácios, né, de uma edição do livro Origem das Espécies, que há 2 pedras no sapato grandes para os evolucionistas resolverem, que são a explosão cambriana e a origem dos sexos. E os 2 dependem do surgimento de informação genética complexa e específica e de sistemas de complexidade irredutível, que são temas com os quais o Michael Behe lida, né, há um bom tempo já, e outros teóricos também trabalham com esses temas aí. A origem da informação e dos sistemas complexos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a explosão cambriana, que eu não falei ainda. Você tem lá na coluna geológica vários estratos, né? E ali os geólogos estudam ali os períodos, as eras, né? Você tem lá eras famosas como o Jurássico, Triássico, né? Outras nem tanto, né? Siluriano, Devoniano. E lá embaixo, no comecinho dessa coluna, você tem o chamado período Cambriano. Antes tem o pré-cambriano, mas praticamente não tem animais que nós pudéssemos considerar complexos o bastante para ser precursores dos que estão no Cambriano. E no Cambriano praticamente ocorre um Big Bang da vida. Os principais filos aparecem ali do nada. Animais ultra complexos, não sei se eu coloquei aqui, não. Deixa eu mencionar, por exemplo, aquele no cantinho lá, ó, o trilobita, que é inclusive o logotipo do meu blog, né? Um trilobita. O trilobita é um animal fantástico, ele tinha já um corpo segmentado, tinha patas, tinha olhos de calcita, com cristais de calcita muito complexos, e simplesmente tinha células. E se o bicho já tinha células, célula é tudo aquilo que nós já falamos aqui, né? É uma fábrica, com uma usina de geração de energia, mitocôndria, com complexo de Golgi, muitas organelas, quinesinas, aqueles robozinhos moleculares que eu mostrei de manhã para vocês, né? Aos milhares. Tem o DNA, que segundo Bill Gates, é o programa mais complexo que roda por aí, né? O DNA. Tudo isso numa célula. Trilobita tinha milhões, ou até talvez bilhões dessas células. Era um animal muito complexo. Abaixo do Cambriano você não encontra um pré-trilobita. Um animal que fosse assim, alguma coisa um pouco mais rudimentar. Nem posso falar assim, porque o trilobita não tem nada de rudimentar. Alguma coisa que fosse um pouco menos complexa do que um trilobita, um pouco menos complexa, né? Aquela escala de elos transitórios, transicionais. Você não encontra isso. Repito, no Cambriano a vida explode, aparece. Está mais para a criação do que para a evolução, não concorda? Então, o Richard Leakey diz, esse é um grande problema até hoje para nós evolucionistas. E, como eu mencionei de manhã, a questão da origem dos sexos, idem, né? É um grande problema. Eu falei para vocês do gene Bowley, um único gene codifica a produção de espermatozoides. Então esse gene teve que funcionar bem desde a primeira vez. Ele tinha que ser isso, porque senão não haveria vida para contar a história e ninguém estaria aqui hoje ouvindo essa palestra. Esse gene, além de ser necessário que ele funcionasse bem desde a primeira vez, ele tinha que funcionar bem toda a história evolutiva, nunca pôde mudar. Ele não pôde sofrer mutações como os seus amigos sofreram, como dizem, né? Ele não pode mudar, porque se mudar a vida desanda. Um único gene cuja função teve que ser preservada, milagrosamente, ao longo dos milhões de anos. Ok? Além disso, como eu falei para vocês também, né? A própria evolução dos sexos, masculino e feminino, né? É uma sucessão de milagres, porque uma dupla mutação distinta, dando origem a sistemas tão complexos e distintos, que depois têm que ser compatíveis e dar origem a uma nova vida. Essa matéria aqui na revista Ciência Hoje, uma revista séria, né?
da Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, fala sobre o desafio da gestação e traz uma pergunta bem interessante na capa. Por que a mãe não rejeita o feto? É uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Porque, vamos considerar, vamos dar uma chance, né, para o acaso e dizer que, ok, surgiram macho e fêmea. Eles se encontraram, porque surgiram, né, uma dupla mutação simultaneamente, na mesma época, na mesma geografia, se encontraram, cruzaram e, milagre dos milagres, tiveram um filho, com essa mistura de genética de ambos. Tudo bem, vamos dizer que isso aconteceu. Mas tem outro problema agora. Se a fecundação foi interna, esse embrião vai ter que se fixar em alguma coisa chamada útero, que já tinha que estar disponível, concorda? Não sei por que o organismo ia evoluir. Eu posso estar falando até de forma bastante cientificamente inadequada, mas vocês me dão um desconto, né? Eu não sei por que esse organismo ia evoluir um órgão que ainda não tinha função, percebem? Mas tudo bem, estava lá o útero. E aí o óvulo se fixa à parede uterina. Mas a mãe ia expulsar esse negócio, porque, me perdoe usar a palavra negócio, mas era algo estranho para o organismo dela. 50% do material genético ali é estranho, é como um órgão transplantado. Haveria rejeição. O sistema de defesa da mãe ia expulsar, destruir aquele órgão estranho. Mas isso não acontece. Por quê? Assim que o óvulo se fixa na parede uterina, ele é coberto por um campo de força, chamado placenta. A placenta, que é um órgão muito complexo. Ela é seletiva, ela permite que passe nutrientes, oxigênio, mas não deixa entrar, por exemplo, os anticorpos da mãe. É uma barreira, ela permite que ali dentro do corpo da mãe se forme um ambiente dentro do ambiente. Um pequeno universo dentro do universo, né? E ali ele fica protegido. Isso tudo está nessa matéria escrita por cientistas. Claro que ali com um grau de detalhamento fantástico. Eu fiquei admirado ao ler esse texto. Mas aí os autores fazem uma pergunta. E digamos que um anticorpo consiga perfurar a barreira placentária. Isso é uma possibilidade. Haja uma pequena falha. O que vai acontecer? Acontece algo ainda mais impressionante. Aquele bebezinho em formação também já está com seu sistema de defesa funcional. Porque se forma ali entre os primeiros sistemas. E aí, se ele detectar que há um anticorpo naquele ambiente protegido, ele vai enviar um anticorpo que não vai destruir o da mãe. Eu acho que é porque é o da mãe, né? Ele vai desativar. É mais ou menos uma conversa bioquímica assim: mamãe, não se preocupe, quem está aqui é o seu filhinho. Gente, eu li isso aí e eu falei, amém, Deus seja louvado. Porque é muita antevisão, é muito planejamento inteligente, né? De sistemas que já estavam disponíveis antes de serem úteis. Porque na primeira fecundação, isso tudo já devia funcionar. Porque senão, não estaríamos aqui. Ninguém estaria aqui. E eu falei também de manhã que, vamos dizer então que todos esses milagres aconteceram por acaso. Tudo bem, vamos dar o benefício da dúvida. Os dois sexos evoluíram, se encontraram, cruzaram, a mãe abrigou o óvulo, a placenta estava disponível, tudo isso aconteceu, beleza. Mas agora, ele tem que nascer. Lembra que eu falei? E aí não tem jeito. Ou estava pronta para isso também, pronto o corpo da mulher, ou esse bebê que, tadinho, passou por tantas lutas e dificuldades, morreria na hora de parto. Mas não morreu. Porque a pelve da mãe é projetada para isso. Porque os ligamentos, eu falei sobre isso, né? A ocitocina que jorra no corpo faz com que os ligamentos da mulher se afrouxem um pouco, né? Ela se torna mais, os ligamentos da bacia mesmo se tornam mais flexíveis e o bebê consegue passar ali. Eu até brinquei dizendo que os homens, alguns, né, por aí até pode querer ser mulher, mas se ele der a luz, morre. Não vai dar luz, né? Vai morrer. Então, ela foi projetada para isso. Biologia não tem ideologia. Tá bom? Vamos prosseguir. Uma outra fake news é esta aí, ó. Não, a gente falou de informação, né? Deixa eu fazer um testezinho com vocês. Não sei se já fiz isso aqui na outra vez que eu passei por aqui. Observem essa foto e me digam. Isto aí é resultado de causas naturais ou de um projeto inteligente? Não é para rir, é para responder. É um ou dois? Dois? Todo mundo está de acordo? Não poderia ser o resultado de milhões de anos de chuvas, vento, terremotos? Não? Ninguém parte para essa? Tudo bem. Essa era a pergunta fácil. A outra é esta. Me convençam.
Eu vou brincar de cético aqui. Eu não acredito que foi alguém que fez, porque eu não vi foto de ninguém fazendo. Tem até foto, vou brincar, faz de conta que ninguém viu. Eu não vi os caras fazendo, quando eu cheguei ali estava pronto. E se eu não vi o cara fazendo, como é que eu posso atribuir isso a uma inteligência? Eu tenho que buscar outra resposta, porque eu sou naturalista. E naturalista não aceita um design, um projeto inteligente. Eu quero outra explicação. Você disse que alguém fez. Por que você crê nisso? Respondeu tão rápido. O que tem aqui que não poderia realmente ser fruto de causas naturais, aleatórias, não intencionais? Hã? São pessoas que eles baseiam em fotos, talvez, não sei, mas eu não vi também. Além disso, você tem o que mais ali? Você não tem só um rosto, você tem 4. Tem detalhes interessantes, né? Mas eu vou partir já para a resposta. Eu queria uma palavra só, e eu vou dar a pista. Ela começa com infor e termina com mação. Tem ou não tem aqui informação? Não tem só informação, gente. Se fosse só um rosto, já seria informação. Mas são 4. E se você tem 4, você repete a informação, então você tem informação complexa. E não são só 4 rostos quaisquer. São rostos de quem? De pessoas que existiram, presidentes americanos. Então, é informação complexa e específica. Informação nesse nível não ocorre naturalmente na natureza. Ela depende de uma fonte informante. Alguém inteligente que forneceu a informação. Pergunta para qualquer programador aí, né? Se um programa de computador, como o que está rodando agora para essa apresentação estar aqui, ele poderia surgir sem que alguém fosse inteligentemente ali digitar os comandos, sabendo o que ele quer com aquilo. Precisa. Essa simples escultura demanda informação, demanda um projeto. Uma outra comparação, né? Vocês estão tão longe aqui da praia, né? Você está caminhando pela praia, as férias lá, bem-vindas, né? E de repente você se depara com uma frase na areia, uma inscrição na areia. Você observa aquilo, chega um surfista brincalhão e fala assim: esse negócio apareceu do nada aí. Ainda que fosse uma palavra, você aceitaria essa explicação dele? Pelo mesmo motivo, não. Por quê? Porque a gente intuitivamente sabe que informação depende de uma fonte informante, né? Ainda que ele dissesse, mas foram milhões de anos, água batendo, o vento soprando, organizando as partículas de areia. A gente não aceita isso. Porque quando a gente vê uma estrutura, um órgão complexo, alguma coisa que envolve informação, intuitivamente a gente já conclui. Alguém fez. É que nem o Tesla do Musk. Lembra de manhã? O ET vai encontrar o Tesla no espaço, não precisa nem ler a plaquinha, feita na Terra por humanos. Ele vê um carro, sistemas, complexidade, ele já vai saber. Alguém fez. Vamos atrás desse pessoal? Leve-me ao seu líder. Vamos parar de falar de coisas pequenas e partir logo para coisas de profissional. A vida. Porque vida, como diz o Marcos Eberlin, né, é coisa de profissional. E eu vou usar aqui de propósito uma forma de vida que é tida como simples. Eu quero que você tire do seu vocabulário essa ideia de simples quando associada à vida. A ameba, segundo Richard Dawkins, estou pegando aqui uma referência de um biólogo evolucionista, no núcleo dela tem tanta informação quanto os 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Ok? No núcleo dela. Lembra da Britânica? Hoje, com o aplicativo, a gente não consegue dimensionar tanta informação, né? A Britânica ocupava a operação da estante, né? Pega toda essa informação, mais de 30, né? Eles ampliavam também com o tempo, faziam novos volumes, né? Cada ano. Era assim que a gente pesquisava, né? Na biblioteca, enciclopédia. Pega tudo isso, zipa, compacta, encripta, coloca no núcleo da ameba. Essa é a ameba. Só no núcleo, não estou falando de toda ela, né? Só o núcleo. Então, queridos, se alguém chamar você de ameba, fica feliz. Porque você pode falar, assim, eu tenho muita informação realmente, né? Eu sou bastante complexo. Não existe simples forma de vida. Eles tentam nos fazer pensar assim quando falam, a vida começa no mar primitivo lá, como uma simples forma de vida. Peraí, quão simples era isso? Era uma célula? Era uma bactéria? Então já tinha membrana seletiva, com proteínas apropriadas, então já tinha DNA, já tinha organelas necessárias para a manutenção da vida, já podia se reproduzir, ainda que fosse assexuadamente, né, se dividindo, duplicando e dividindo. Amigo, não tem nada de simples isso aí. Já começou bastante complexa, né? E se tem informação, então, a coisa fica bem difícil. Um novo salto agora aqui de complexidade. Esquece a ameba e pensemos em nós. Genoma humano. Olha lá. Se fosse impresso como listas telefônicas, acho que nem existe mais também lista telefônica, né?
Se fosse impresso como aqueles livrões, lembra, de capa amarela, não sei se é amarelo, todo lugar é amarelo, mas enfim, listas telefônicas. Formaria uma pilha de livros de 170 metros de altura, mais ou menos a metade da altura do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Isso aí, ó. É você em termos de informação. 170 metros de livros. E aí, nós somos complexos ou não? De onde veio essa informação toda? Se o Monte Rushmore, para você, intuitivamente revela um projeto intencional, inteligente, o que dizer de uma pilha, de uma biblioteca colocada dentro de nós, em cada célula? É um recado bastante forte, né? Olha que interessante. Pesquisadores de Harvard conseguiram armazenar, presta atenção nos números, 70 bilhões de cópias de um livro, ou 700 terabytes, 100 bilhões de DVDs, em 1 grama de DNA. E DNA não é tecnologia de ponta, né? Está aí há mais de 6 mil anos, funcionando bem. Vai piorando com o tempo, né? Antes do pecado funcionava muito bem, perfeitamente bem. Mas ainda assim, 1 grama de DNA armazena toda essa informação. Não tem HD externo que se iguale a essa capacidade de armazenamento. Eu pergunto, quem então é o maior criador, encriptador e armazenador de informação no universo? Pode responder. É Deus. É Deus. Isso já existe há muito tempo. De manhã eu falei sobre nanomáquinas, né? Sonar do golfinho. A girafa que tem microválvulas no pescoço para poder beber água e o cérebro não explodir com o sangue descendo rapidamente. Microválvulas. Tudo que a gente inventa, a gente copia da natureza. Copia do que Deus fez. Se Deus fosse cobrar copyright da gente, a gente estava falido, né? Eu não estou deixando aqui de louvar o ser humano pelo que ele faz, mas eu fico, repito, chateado quando a gente deixa de louvar aquele que nos fez capazes de fazer. Deus nos dotou com essas capacidades e nos permite copiar o que ele faz. Fiquem à vontade. Se é para o bem de vocês, podem copiar à vontade, né? Royalty free. Vamos lá, mais uma. Esse camarada aqui, Stanley Miller, nos anos 50, houve uma febre assim para tentar, como a evolução darwiniana estava ganhando terreno, eles queriam então agora provar a possibilidade de a vida surgir da não vida, por mais que Pasteur tenha provado que isso não é possível. Mas eles queriam encontrar um cenário, porque afinal de contas, dependia disso essa visão de mundo deles, né? E aí Miller, na década de 50, usando lá o laboratório do professor dele, o Harold Urey, lá em Chicago, ele fez um experimento interessante, que foi tido como um marco da moderna pesquisa sobre a origem da vida. O que ele fez? Ele colocou naquele, olha lá, o balão de vidro, né? Inclusive a SCB tem uma réplica, né? Ali no Centro Cultural. Esse balão aí, olha o que eu vou dizer, ele planejou, então já estou dando uma pista para vocês, né? Ele planejou, inteligentemente, um experimento. Já começa por aí. Não testou o acaso, né? Ele tinha uma intenção. Eles supunham, nos anos 50, né, que a atmosfera da Terra primitiva, consistia principalmente em vapor d'água, hidrogênio e gases ricos em hidrogênio como metano e amônia. Quem disse que a atmosfera era assim? Na verdade, depois vai se provar que não era assim. Mas precisava ser assim, porque ele, como químico, sabia o que isso ia dar. Entendeu? E aí ele começou a bombardear esse balão de vidro dentro ali, esses gases, com uma corrente elétrica, uma descarga elétrica, simulando relâmpagos. Uma semana depois, ele verificou que lá dentro daquele aparato havia, de fato, aminoácidos. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que aminoácidos de 2 tipos, né? Levógeros, destrógeros. Mas os que compõem a vida são apenas os levógeros. Então alguém teria que tirar daquele balão só os aminoácidos que compõem a vida. Claro que não tinha ninguém disponível para fazer isso naquele tempo, né? No tempo da tal Terra primitiva. Ok. Além disso, veja só, uma década depois, nos anos 60, os geoquímicos chegaram à conclusão de que aquela atmosfera primitiva estava errada. Na verdade, provavelmente, ela tivesse um pouco de hidrogênio, gases vulcânicos, tais como CO2 e nitrogênio. Quando o experimento de Miller foi repetido com esses gases, sinto muito, não deu nada. Não produziu aminoácidos. Além disso, também temos que mencionar o fato de que, à medida que esses aminoácidos eram produzidos naquela terra primitiva que nunca existiu, tinha
Miller tinha que tirar dali rapidamente, porque as mesmas descargas que produziam os aminoácidos os destruíam se ficasse ali. Então tinha que ter uma pessoa inteligente, percebeu? Projetando o experimento, acompanhando e fazendo interferências para que desse certo. Foi assim que a vida surgiu, segundo a ótica deles? Não. Foi tudo ao acaso, sem interferência externa, obviamente. Então esse experimento, na verdade, provou o quê? Provou o design inteligente, o planejamento inteligente, porque alguém fez inteligentemente, né? Esse experimento hoje está desacreditado, já faz tempo, na verdade. Ninguém que entenda da história da ciência, aí, dessa questão aí especialmente, né, usa mais esse experimento. Só que, lamentavelmente, alguns livros didáticos ainda trazem isso como uma prova da evolução. Baita fake news. Tremenda fake news. Porque ele já está desacreditado até pelos evolucionistas. Eles já não usam mais isso aí. Ainda bem que nos livros da CPB não tem, né? Essa experiência não aparece lá, né? Mas, infelizmente, se você procurar, você encontra ainda alguns livros, denuncie. Porque isso aí já caiu por terra faz muito tempo. Além disso, os compostos orgânicos, como eu já disse, né, tinham que ser tirados rapidamente para não ser destruídos pelas mesmas descargas que os produziram. A partir dos anos 80, a maioria dos geoquímicos concluiu que o experimento de Miller é irrelevante para a origem da vida. Caiu fora, né? Foi deixado de lado. Outra evidência que permaneceu nos livros, outra fake news das boas, né? Já ouviram falar das mariposas de Manchester? E das Binston betularia, são a mesma coisa. Com a Revolução Industrial e o aumento da poluição na Inglaterra, até que o pensamento é bem lógico, né? Se você pensar assim, havia dois tipos, até mais pardas também, mas havia basicamente duas espécies de Binston, dessas mariposas, brancas e escuras, ok? Como as árvores começaram a ficar escurecidas pela poluição, pela fuligem, obviamente que as brancas destacavam e o predador ia lá e comia. Então a população de mariposas de Manchester escuras começou a predominar. Isso é seleção natural, né? É uma coisa até lógica e poderia ter acontecido, só que não aconteceu. A população delas nunca mudou. Sabe por quê? Porque elas simplesmente não pousavam em árvores, não ficavam em árvores. Essas fotos que estão em livros didáticos são mariposas mortas espetadas para fazer uma foto. Fake news. Então, isso é muito chato, né? Se percebeu que nunca variou. Elas vivem em outros lugares, né? Voam para outros lugares, não ficavam nos troncos realmente. Só que, ainda hoje, há livros de biologia e de ciências que trazem, além do experimento de Urey e Miller, esta evidência falsa como sendo verdadeira. Não é lamentável isso? E aí o que acontece com a cabeça das crianças? Fato, 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 fato. Aquilo é só religião. Vão chegar na universidade. Eu sei do que eu estou falando, gente, porque eu fui educado nas escolas públicas. Até a universidade, eu fiz uma federal. Ensino fundamental, escola municipal, lá em Criciúma. Depois fui para uma escola técnica, lá em Criciúma também. Ensino médio, uma escola técnica também, estadual. E sempre aprendi a mesma coisa. A vida surgiu no mar primitivo, foi evoluindo com o tempo e tal. Quando eu fiz o curso de Química no ensino médio, a mesma história, só que agora mais rebuscada, né? Química orgânica, química inorgânica, aquela coisa toda. Se eu não tivesse me convertido no ensino médio e entendido o que é o criacionismo, eu chegaria na universidade e não questionaria mais. Porque eu tinha sido submetido a uma verdadeira lavagem cerebral. Quando eu conheci o criacionismo no ensino médio, eu tive um sentimento ambivalente. Por um lado, fiquei feliz. E eu já falei por quê, né? Na minha cabeça as coisas se harmonizaram. Por outro, eu fiquei muito indignado. Porque eu percebi que eu tinha sido privado de conhecer o outro lado da moeda. E de forma bem intencional, né? Porque será que nenhum professor sabia que havia questionamentos ao modelo evolutivo, né? Será que nenhum professor nunca tinha ouvido falar em criacionismo também? Mas se ouviram, me privaram de saber. Se nunca ouviram, eram mal informados. E assim eu fui crescendo. Né? E muitos dos nossos jovens chegam na universidade achando que aquilo ali é um fato inquestionável. Fato, fato, fato. E aquilo que eu ouvi na igreja é mito, é alegoria, é historinha para boi dormir. Né? Não é assim. Por isso que é importante que nós, como igreja, nos preocupemos com as novas gerações. Também e principalmente nesse assunto.
né? Prover bons materiais, nunca jamais dizer coisas como a evolução é uma bobagem, nem se preocupe com isso. Não é assim. Eles têm bons argumentos. Então não trate a coisa assim de forma tão leviana, né? Vamos então fazer um congresso, vamos criar um grupo de estudos, né? Vamos ler aqui juntos alguns livros, a SCB, a CPB tem ótimos livros sobre esses assuntos, vamos nos informar melhor. A igreja tem o dever sagrado de fazer isso, senão vai perder os jovens depois. E não precisava ter perdido, porque dá para a gente questionar, dá para chegar lá na universidade com bons argumentos, ou pelo menos saber que há boas fontes onde buscar respostas, certo? E isso eu me refiro a várias questões, né? Posso falar aqui, mas não vou falar, sobre socialismo, comunismo, espiritualismo, evolucionismo, coisas que eu falei na sexta-feira à noite, né? A gente pode preparar a nossa geração para enfrentar esse mundão aí e ser Daniéis em Babilônia, né? Avancemos. Já ouviu falar do homem de Piltdown? Ouviu falar? O famoso crânio de Piltdown. É uma das maiores fake news da história da ciência. Em 18 de dezembro de 1912, o arqueólogo Charles Dawson e o geólogo Arthur Smith apresentaram a suposta maior descoberta arqueológica da história, o crânio de Piltdown, o elo perdido, finalmente, entre o Homo sapiens e nossos supostos ancestrais primatas. Faziam parte dos achados, continua para mim, por favor. Faziam parte dos achados um crânio parcial, um dente solto e uma mandíbula com dentes. Em 1953, o dentista T.A. Marson provou que o crânio era uma fraude. Testes de flúor mostraram que os dentes pertenciam a um orangotango e o crânio a um ser humano. Por décadas, os descobridores mantiveram esse crânio intocado. Não, ninguém mexe, é nosso. Tá bom. Mas ele foi tido como elo, né? Estava nos livros, estava nos guias, nos museus, em artigos, homem de Piltdown. Até que eles morreram, finalmente isso foi permitido que se fizessem análises, e olha o que deu? Mistura de orangotango com ser humano. Lamentável. E há também descobertas que mostram o desespero, né, de alguns, não estou dizendo que todos são assim, desonestos, obviamente, né, mas alguns evolucionistas tinham um desespero de tentar provar uma coisa que não era provável, né, passivo de provas. Outra suposta evidência são os embriões de Haeckel. Ernst Haeckel, autor, em 1874, de uma série de desenhos, aí estão, de embriões de vertebrados, peixes, galinhas, seres humanos, que supostamente mostravam similaridade nos estágios iniciais de desenvolvimento. Então, para Haeckel, os embriões como que recapitulariam a história evolutiva dos seres vivos. E como eles são parecidos lá no começo, seríamos todos oriundos de um ancestral comum. Só que isso são desenhos. E depois se provou, não tinham técnicas ainda de observar lá dentro, né, como são as coisas, depois se provou que eles foram manipulados e estavam errados. Não havia esse tal estágio inicial. Só que por um século, os desenhos de Haeckel foram publicados em manuais de embriologia, por exemplo. E é possível que até hoje alguns livros didáticos tragam essa, aspas, evidência da evolução. Desmascarada depois de muito tempo, né? Fake news. Essa não chega a ser uma fake news, mas é algo interessante, publicado recentemente na revista Biophysics and Molecular Biology. Causa da explosão cambriana, terrestre ou cósmica. E aqui você já vai entender bem do que se trata esse artigo, publicado em agosto, recentemente, nessa publicação prestigiada. Os autores do artigo e o editor são pessoas importantes, Dennis Noble especialmente, o editor da revista. Eles estão de novo lidando com o assunto complicado da explosão cambriana. Você já sabe o que é. Como que a vida aparece aqui já complexa. E eles sabem que, matematicamente falando, nem em 15 bilhões de anos, a idade estimada, um pouco mais, né, do universo, seria tempo suficiente para que a vida evoluísse de um micro-organismo até uma sequoia, uma baleia, um ser humano. É complicado demais isso aí. Os matemáticos sabem disso. Então a explicação atual que está sendo aceita e novamente ganhando terreno é a chamada panspermia cósmica. Já vou dizer o que é para vocês.
Antes, porém, olha que admissão interessante está nesse artigo da Biophysics. Lê para mim, por favor. Todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida até agora levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local disponível com a relação a espaço e tempo. Finalmente, uma admissão honesta. Qual admissão? Todos os experimentos, todos os cenários propostos para a origem química da vida, aqui ou em qualquer lugar, deram em fracasso. Uma revista científica, um artigo científico, publicado neste ano. É algo que a gente tem dito há muito tempo. Sim, de fato, a vida demanda um projeto. Informação demanda fonte inteligente de informações. Como que causas naturais poderiam explicar isso? Eles testaram muitos cenários, propuseram muitos experimentos, mundo RNA e por aí vai, e todos são insuficientes. É o que estão dizendo. Então a proposta é a seguinte: a vida não surgiu na Terra, ela veio de fora. Só que isso aí, na verdade, é como jogar a batata quente para fora. Você tem um problemão aqui, não conseguiu resolver esse problema desde o século XIX, joga para o espaço. Ah, a vida surgiu no espaço, como foi lá? Não sei, eu não estava lá. Não tem nem como saber de onde veio. Mas então como é que veio? Veio porque estamos aqui. É uma tautologia, um pensamento circular. A vida surgiu porque estamos aqui, e estamos aqui porque ela surgiu. Não explica nada. Tautologias não explicam nada. A casa é vermelha, por quê? Porque ela é vermelha. Ah, que resposta legal. É impossível investigar esse objeto de estudo, porque ele veio de um lugar que nós não conhecemos, não sabemos como aconteceu lá. Só que hoje os biólogos honestos sabem, bioquímicos, que não importa se foi em Marte, em Vênus, na Lua de Júpiter ou aqui, a vida, se a química é a mesma e as leis são as mesmas e parece que são em todo o universo, os problemas são os mesmos, os mesmíssimos. Mas enfim, a proposta é essa, veio do espaço. Tá bom, vamos dar uma chance então. Como é que foi? Uma bactéria surgiu em algum lugar. Não sabemos como, nem onde, nem quando. Ela embarca num asteroide e começa a viajar pelo espaço. Eu estou brincando, né? Mas de certa forma é assim mesmo que a panspermia funciona, né? Ou então um planeta despedaçou, nele havia vida, micro-organismos, e aí as pedras foram lançadas para fora. E aí começa a viajar pelo espaço essa bactéria a bordo de um asteroide. Muito bem. Só que no espaço você tem frio, zero absoluto. Você tem ausência de oxigênio, tudo bem, até podia ser uma bactéria anaeróbica e de repente sobreviver a tudo isso. Há alguns organismos que são bem resistentes, né? Ok. Mas sobreviveu também a radiação das estrelas. E a gente já falou sobre isso, né? Que a Terra tem o campo magnético. As naves espaciais têm isolantes, protetores contra a radiação cósmica. A bactéria não tinha isso, não tinha roupa espacial. Não sofreu, né, mutações deletérias por causa de radiação, não teve câncer. Sobreviveu na boa ali no asteroide. E ela vem passeando, não sabe quanto tempo levou, né? Não sabemos também isso aí. E de repente se depara com um planeta amigável. Interessante, aqui tem água líquida, tem uma atmosfera, acho que eu vou descer aí. E aí começa a descer. Quando uma rocha entra na atmosfera, o que acontece? Temperaturas altíssimas, né? Mais de 1000 graus. Os ônibus espaciais, para resistir à entrada, tem, né? A cerâmica, pastilhas de cerâmica, como é que tem outro nome, não é? Refratária, né? Que resistem a mais de 1000 graus. Graças a isso eles conseguem pousar. Isso que o ângulo de entrada é calculado, tudo certinho, mas o asteroide entrou aqui, né, e começou a queimar. Então aquela bactéria que sobreviveu ao zero absoluto agora sobrevive a 1000 graus, 1000 e poucos graus. Ok, e depois o impacto, quer seja na água ou na terra, é devastador pela força. Só sobra uma cratera, muitas vezes aquilo tudo incinera, né? Vaporiza, sobra só uma cratera. E a bactéria sobreviveu a tudo isso. Então eu penso que só pode ser uma bactéria kryptoniana. E aí, todos nós somos descendentes de Krypton. Para que ela possa ter sobrevivido, né? Convenhamos, tinha que ser uma coisa desse tipo. Gente, para mim, isso aí é trocar 6 por meia dúzia, né? É jogar o problema para fora e não explicar nada. Mas o desespero é tanto
que eles apelam para um cenário que exige muito mais fé do que a fé que nós temos para acreditar que um ser inteligente, inteligentemente, projetou a vida, planejou a Terra para ser habitada, criou a informação genética, nos dotou com sistemas de complexidade fantástica. É muito mais intuitivo, lógico, ver um relógio e pensar, tem um relojoeiro por trás. Não é? Ou eu estou sendo muito fideísta? Faça como Sagan disse, pese as evidências e siga. As evidências levem aonde levar. E já que eu comecei com ele, eu termino com ele. Parece-me ser necessário um delicado equilíbrio entre duas tendências, a que nos impulsiona a examinar com atenção, de maneira incansavelmente cética, todas as hipóteses que nos são submetidas, e a que nos convida a guardar uma grande abertura a novas ideias. Então, um equilíbrio entre ceticismo e abertura a novas ideias. Se você é apenas cético, nenhuma ideia nova chegará a você, e não aprenderá jamais o que quer que seja de novo. Você se tornar uma pessoa detestável, convencida de que a estupidez reina no mundo. Em contrapartida, se está aberto para a credulidade, não tem nem mesmo um pouco de ceticismo, então não é nem mais capaz de distinguir entre as ideias úteis e as que não possuem nenhum interesse. Genial. Nós temos que ter em nossa mente, um equilíbrio entre fé e ceticismo, e sempre usar as duas coisas. Receber um e-mail, uma informação meio bombástica, a antena cética funciona, né? O detector de falácias, de fake news. Percebeu que uma coisa é real, é confiável, é científica e teológica ao mesmo tempo? Fé para abraçar aquilo. Mas se você for para um extremo ou para outro, você vai se tornar uma pessoa limitada, uma pessoa que, diferentemente de Newton, vai escolher com base em evidências parciais. E eu acho isso muito perigoso, muito perigoso. Porque descobrir Deus é a coisa mais fantástica de uma existência. E algumas pessoas, por preconceito, por um ceticismo exagerado, acabam se privando da maior descoberta de todas. O Chesterton, de novo citando o Chesterton, é quem dizia, né? Quando você encontrar uma pessoa cética, não tente provar para ela que Deus existe. Tente fazer com que ela seja mais cética ainda. Estranho, né? Para que ela duvide até de si mesma. E nessa dúvida pode ser que ela se encontre. Porque às vezes a gente pergunta para alguns céticos, você é cético mesmo? Sou. Sério, é mesmo? Sou. Você é cético em relação ao seu ceticismo? Não, nem tanto. Então você é um crente. Você crê que a sua posição é a correta, sem analisar, como diz Sagan, todas as possibilidades que lhe chegam à mão. Sejamos bons céticos, para duvidar para crer, né? E sejamos bons crentes, que duvidam também para chegar a uma resposta bem coerente, bem fundamentada. Se fizermos assim, esse segredo realmente vai ser bom para nós, esse conselho. Um ceticismo para rejeitar falácias, mitos e inverdades, credulidade para manter a mente aberta para novas ideias e argumentos diferentes. Agradeço muito aí a paciência de vocês, por terem estado desde ontem conosco aqui, né? E espero que essa série de palestras no sábado da criação tenha sido útil para vocês aqui, para você também que nos acompanhou pela internet, que pelo menos tenha despertado o interesse de conhecer mais, investigar mais e basear a sua fé em evidências reais, evidências concretas. Eu me identifico muito com Tomé e com Pedro, pelo menos numa ocasião. Tomé, ele quis ter a própria experiência com Deus, na verdade, não há mal nenhum nisso. Eu não vi, eu não estava lá, então se eu não vir as marcas, eu não vou crer. Ótimo! Eu também já passei por isso. E Deus contemplou a fé de Tomé, apareceu para ele. Pode tocar. E João, eu gosto de uma atitude de João, que foi a de um cientista nesse momento, lá em João capítulo 20, ou Lucas, não me recordo agora. Ele está ali com os discípulos, Maria Madalena vem correndo do túmulo e diz, ele ressuscitou. Ninguém acreditou, nem Pedro. Não é possível, nós vimos ele ser morto, ele foi sepultado, não pode ser. Mas Pedro não ficou dizendo, não pode ser, eu não creio. Ele saiu correndo em direção ao túmulo. João foi um pouco atrás, era mais jovem, ultrapassou Pedro. Quando eles chegam ao túmulo, eles têm a evidência. A tumba estava vazia e os lençóis estavam lá. Quem roubaria o corpo e deixaria o lençol ali
direitinho, né? As evidências eram muito fortes para o fato de que ele havia ressuscitado. E Pedro volta feliz, louvando a Deus porque ele tinha visto a evidência necessária para crer. Eu gosto de Pedro nesse momento, sabe por quê? Há muitas pessoas que duvidam, há muitas pessoas que colocam dúvidas na fé e no criacionismo, na existência de Deus, mas ficam ali paradas, não estudam, não vão atrás, não analisam. Não são como Pedro. Eu não creio, eu não aceito, não é possível. Pelo menos se deu o trabalho de correr para ver o túmulo. Pelo menos se deu o trabalho de ler alguma coisa que é contrária à tua cosmovisão, mas que pode te mostrar outros fatos, outros argumentos. Pelo menos conceda a Deus uma chance. O benefício da dúvida. Tá bom, Senhor, eu estou aqui, eu quero saber. E como eu pude no passado, eu creio que você também, e você que está nos ouvindo, nos acompanhando, ter uma grande surpresa. Você vai encontrar o Criador do universo. E não tem busca mais importante neste mundo e nesta vida do que essa, de conhecer o Criador. Deus te abençoe. E que você possa fazer essa busca enquanto ainda há tempo. Amém.